Olá, pessoal! E aí, como que vocês estão? Vamos começar a nossa matéria de UTI, então? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre o histórico da UTI. A UTI, ela é uma disciplina bem recente, né? E agora que ela está começando a avançar. A UTI, então, ela surgiu através das salas de recuperação pós-anestésica que foram criadas na década de 20. Até então a gente não tinha essas estruturas. Até mesmo, né, a nível de procedimentos, a gente não tinha centros cirúrgicos, né? A gente segurava o paciente no meio dos outros, por exemplo, tinha que amputar uma perna, cortava ali mesmo, literalmente cortava, tá? Não era um procedimento de extirpação, não. Então, ela é muito recente. E aí, o que acontece? Então, quando foi que ela começou? E aí, a gente lembra da mãe da enfermagem, Florence Nightingale. Florence foi a idealizadora das UTIs. Naquela época, né, em 1854, na Guerra da Crimeia, a gente nem passava, né, a gente não, na verdade, ela nem passava pela cabeça o que era uma UTI. Quando ela chegou, né, quando Florence chegou na Guerra da Crimeia, ela tinha um índice de mortalidade de 40%, né, daqueles soldados, daqueles feridos ali. Algumas literaturas falam até em 42,7%, tá? Mas a gente vai colocar esse marco de 40% de mortalidade. O que acontece? Nesse período, né, ela reduziu a mortalidade de 40% para 2%. Agora você imagina, ela não tinha recurso nenhum, ela não tinha nada, ela tinha a força de vontade junto com as outras 38 mulheres. E aí eu te pergunto, o que ela fez de diferente? O que Florence fez de diferente? Ela usou isso aqui, ó, a cabeça. Ela pensou o seguinte: eu não posso deixar a paciente que tá bem, que só tá com alguns ferimentos, com um paciente, por exemplo, que está grave, que está no leito de morte. Então, o que ela fez? Ela separou pacientes graves dos não graves. Então, ó, agora eu tenho uma ala que ela é para paciente grave. Eu tenho uma ala que ela não é por não grave. E essa ala do paciente grave vai ficar mais próximo da gente para a gente fazer a vigília a noite toda. Por isso que ela foi chamada de a Dama da Lâmpada. E aí, além disso, o que ela fez? Higienizou os locais, então ela limpou, eram locais muito sujos, né, por causa da guerra, então ela limpou esses campos, né, onde eram as enfermarias. Ela separou mulheres de criança, de homens, então ela fez essa separação. Realizou a troca diária das roupas desse paciente e curativo. E aí ela conseguiu chegar ao marco de 2%. Para aquela época, gente, que a gente não tinha estrutura nenhuma, vocês vão ver que hoje a gente tem, assim, foi um marco muito grande porque ela conseguiu o que hoje a gente faz, né? Então, isso daí auxiliou muito. E aí, depois disso, né, claro que a gente teve uns outros pontos, mas falando sobre o primeiro médico, né, intensivista, que foi Peter Safar. Era austríaco, né, e aí ele estimulou a preconização do atendimento de urgência e emergência. Então, até então a gente não tinha esse atendimento de emergência, não tinha o ABC primário, não tinha toda aquela conduta que vocês vão ver na urgência e emergência e já viu em primeiros socorros, né? E aí, ele também introduziu a ventilação boca a boca e a massagem cardíaca externa. Então, ele foi a base, foi o primeiro médico, né, que nós tivemos realizados, né, na terapia intensiva. Quando foi criada a primeira UTI no mundo? Foi em 1926, em Boston, nos Estados Unidos, no hospital Johns Hopkins, e aí pelo Dr. Walter Dante, para pacientes da neurocirurgia. Ele tinha essa UTI para 6 leitos, então eram 6 leitos para neurocirurgia, em especial para pediatria. Então, foi a primeira UTI. Aqui no Brasil, gente, demorou muito mais tempo, né, para criar.
O primeiro ventilador mecânico, ele foi criado em 1927 pelo Philip Drinker, né, um médico também, e ele foi chamado de pulmão de aço. Deixei uma imagem aqui para vocês verem, inclusive, de como era o pulmão de aço naquela época. Nós tivemos um marco muito grande desse pulmão de aço aqui no Brasil, que foi quando nós tivemos o surto, né, de poliomielite e que muitas pessoas ficaram, necessitaram, né, do ventilador. O que acontece? Dá uma olhada para vocês verem, não sei se tem ele gratuito, mas olhem, chama Pulmão de Aço e quem escreveu foi, se eu não me engano, ela chama Eliane. Ela mora hoje dentro da Santa Casa de Misericórdia, né, em São Paulo, e ela escreveu. E ela foi a única, eram 2 sobreviventes, né, um morreu há pouco tempo, e ela é a única que ainda sobrevive. Ela aprendeu a pintar com a boca, porque ela foi abandonada pelos pais dentro, né, do hospital. E aí ela passou a morar no hospital, então ela pinta com a boca, ela escreveu esse livro, então ela fez toda uma adaptação. É um livro muito interessante, compensa ver, tá? Conta um pouco da história, né, até mesmo das patologias, das doenças aqui. Então, quando foi criada a primeira UTI no Brasil? Em 1971, lá no Sírio-Libanês. Era também um hospital que o foco era as cirurgias neurológicas e ela tinha 10 leitos. Então, olha a diferença de 1926 para 1971. Então, eu tenho, né, uma zona muito grande, uma diferença muito grande. E aí vocês vão ver o seguinte, que esses que hoje, né, se a gente for pôr na ponta do lápis, o Sírio-Libanês e o Albert Einstein são os hospitais que nós temos mais completos, né, na questão do quesito, não só nos outros quesitos, quer dizer, não só na UTI, mas nos outros quesitos também, mas a UTI é perfeita. Os ventiladores mecânicos são de primeira linha, então tem toda uma estrutura para receber um paciente, tem todo um protocolo diferenciado, diferente dessas UTIs que nós temos aqui, né, em Goiás. E aí, então, o que é a UTI, Unidade de Terapia Intensiva? É uma unidade, né, que vai abrigar pacientes que requerem assistência médica, de enfermagem, laboratorial e radiológica, de forma ininterrupta. Então, quer dizer, 24 horas por dia, faça sol, faça chuva, faça o que for, esse paciente vai receber, né, esse tratamento de forma correta. E aí, eu tenho as unidades específicas. Então, por exemplo, eu tenho a UTI coronária, eu tenho a UTI neonatal, eu tenho a UTI pediátrica, eu tenho a UTI renal. Então, eu tenho sempre essas subdivisões. E aí, então, o que é o CTI? Centro de Tratamento Intensivo. É a união de várias UTIs. Então, eu não tenho só uma UTI específica, eu tenho uma união. Eu tenho uma UTI que ela é cardio, que ela é gastro e que ela é nefro. Então, é a união. E isso eu perguntei para vocês na última aula. E aí, acertaram? Me conta depois, tá? Se vocês acertaram. E quais são os protocolos? Assistência médica, de enfermagem, laboratorial e de imagem 24 horas por dia. Dentro da UTI, pode estar tudo fechado, mas dentro da UTI vai funcionar 24 horas. E também é protocolo que ela tem que ter no mínimo 5 leitos. Nós vamos falar isso na próxima aula, na RDC 50, tá? Para vocês terem essa noção e eu vou explicar todo esse protocolo. E aí, vamos falar sobre a visão geral da UTI. Vamos falar de ontem, do passado. Era um lugar que ia para morrer. Nossa, fulano vai para UTI. Realmente, fulano vai morrer, já tchau, vamos despedir, vai com Deus, né? Então, eu tinha esse processo. E era um lugar de pouco ou nenhuma visita. Não tinha esse acesso que nós temos hoje dentro das UTIs, né? Era muito difícil ir. E aí, os ambientes eram totalmente fechados. Então, locais fechados, né, mesmo ali, que não tinha tanto acesso. A área era restrita, né, semelhante ao do centro cirúrgico.
Os pacientes, a maioria eram inconscientes, a maioria não, perdão, todos os pacientes eram inconscientes e também era uma unidade única. E aí, me fala o que é a visão geral de hoje, né? Hoje é um lugar para se recuperar bem. O paciente vai recuperar. Claro que a gente tem pacientes que vão a óbito, mas é um lugar que se recupera. E aí, eu tenho uma visita com ajuda terapêutica, então eu tenho todo um acesso. O ambiente é um ambiente com luz natural, com visão exterior, né? Então eu consigo visualizar. Tem UTIs aí que o paciente vê a rua, ele consegue ver, né? E aí, é uma área de acesso restrito, mas não tem aquela necessidade daquela paramentação mais que antigamente tinha, que tinha que pôr unissex, com acompanhante tinha que pôr unissex. Hoje não, hoje a gente põe os capotes, põe máscara, põe luva, põe touca, mas, né, tudo mais tranquilo. Nós temos pacientes conscientes, não são mais só pacientes inconscientes. Antigamente a gente deixava o paciente tudo em coma, por besteira. Hoje eu posso deixar ele consciente. E é uma unidade especializada. E o processo de humanização hoje veio para mudar isso daí. Tá? Então, ainda vai melhorar mais, eu tenho certeza disso. E aí, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Que a UTI, ela não é aquele lugar que o paciente está lá para morrer, né? É o lugar que a gente tem que incentivar. O processo de humanização veio para isso, veio para mostrar que eu posso ser melhor, que é um vínculo entre eu, o paciente e a família, e que isso vai possibilitar que o paciente melhore mais rápido e vá embora mais rápido. Nós não queremos esse paciente aqui para que ele morra aqui, eu quero que ele vá para casa, né? Então a gente faz essa evolução. Espero que tenha ficado claro um pouco sobre esse histórico da UTI, tá? Não vou deixar atividades, porque eu vou fazer o complemento dessa aula semana que vem, quando nós vamos falar sobre a estrutura da UTI, e nós vamos entrar com a RDC 50, norma regulamentadora, né, da UTI, e aí vocês vão ter uma noção relacionada bem a isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa também a gente tira as dúvidas no decorrer dos dias, tá bom? Até mais!